O Balaque, o filho de Cipó, viu o que ele viu, nossos rabinos perguntaram. Ele viu através da janela da sabedoria. E com os seus olhos físicos, as franjas nas saias das estrelas são as janelas da sabedoria. E há uma janela através da qual a própria essência da sabedoria pode ser vista. Assim, Balaque viu, com sua própria sabedoria particular, ele era o filho de um pássaro. Cipó significa pássaro em hebraico, por isso que ele era filho de um pássaro. Porque costumava usar os pássaros para todas as suas artes mágicas. Ele costumava observar um pássaro buscando uma grama ou voando pelo ar, e ao realizar certos ritos e encantamentos, o pássaro vinha até ele com gramas na boca, e ele colocava em uma gaiola. Ela nos daria na frente dele, né? Ela estaria na frente dele e lhe diria certas coisas. Ele executava suas artes mágicas e o pássaro cantava e voava para a abertura do olho e contava a ele e depois voltava. Um dia ele fez seus truques e perguntou o pássaro. E ele voou, mas não voltou. Ele estava muito angustiado, até que ele viu que vinha como uma chama de fogo, até que ele viu que ele voltava, né, com a chama de fogo, e o seguia queimava suas asas. Então ele viu coisas estranhas e foi para Israel. O nome deste pássaro é conhecido, mas ninguém pode usá-lo para artes mágicas, com o mesmo efeito que Balaque. Toda a sua sabedoria foi através daquele pássaro. Ele descobriu a cabeça e rastejou diante dele, dizendo: o povo, e o pássaro respondeu: Israel. E ele disse: abundante, e o pássaro respondeu: numerosos. 70 vezes eles chilearam um para o outro dessa maneira, até que finalmente ele foi vítima, como é dito. E Moabe foi cortado do povo, porque eram muitos nas descrições da magia dos antigos, Cardiel. Encontramos que ele costumava fazer o pássaro desse tipo de prata misturado com ouro e em horários combinados. A sua cabeça era de ouro, a sua boca de prata, as suas asas de bronze polido e misturado com prata. Seu corpo de ouro, os nós de suas asas de prata, as suas pernas de ouro, e colocavam uma língua desse pássaro tão conhecida no bagaceiro do teto e colocava em uma janela. Ele costumava abrir de frente para o sol ou à noite na frente para a lua. Então ele costumava dar nós e realizar ritos mágicos e exorcizar o sol ou à noite a lua. E assim fizeram por 7 dias. Desde então, a língua tremia na boca do pássaro e ela espetava como uma agulha quando ele tinha que expressar coisas maravilhosas. Por si só, Balaque sabia todas as coisas através desse pássaro. E é por isso que ele é chamado de filho do pássaro. O poder dele estava nesse pássaro. Está escrito, o Senhor disse: eu vos trarei de volta de Baxã, e os trarei de volta das profundezas do mar, e as palavras de Deus são verdadeiras e devem ser confiáveis, pois ele faz o que diz no futuro. Deus se levantará e trará de volta de Baxã todos aqueles que foram mortos e devorados pelas feras de rapina. Pois há no mundo uma morada de todos os grandes animais e altas montanhas, onde se escondem os poderosos, né? O poderoso Og, que estava entre os jumentos selvagens do deserto, e a sua força estava lá porque ele era o rei de Baxã. Nenhum rei poderia fazer guerra contra ele, até que Moisés veio e fez isso. Sião era um jumentinho do deserto, e Moabe confiava nele. Quando Israel destruiu a cidade de Sion, um arauto passou pelo reino dos céus, dizendo: congregai-vos, príncipe dos povos, e vede como foi devastado o reino dos amorreus. Naquela época, todos os governantes das 7 nações
de Canaã se reuniram a procurar e restaurar o reino e a sua condição anterior. Mas quando viram o poder de Moshe, recuaram, pois por isso está escrito, portanto, dizem, um governante venha de Risbom, reconstrua a cidade e reconstrua Shihom. Isso vai estar lá em Números 21, 27. Mas quando... Depois eu vou explicar tudo isso para vocês, tá, gente? Mas quando eles viram o poder de Moisés, eles disseram, um fogo apagou de Resbom, uma chama da cidade de Sião. Porque eles usaram os dois nomes. É uma pergunta. Eles disseram, todos os caminhos estão fechados para o poder de seu chefe. Se dissermos que Resbom foi construída, eis que um fogo saiu de Resbom. E se dissermos apenas a cidade de Shihom, eis que uma chama se apagou da cidade de Shihom. Uma vez que aquela chama de fogo está lá, ninguém pode prevalecer contra ela. Restaurar o lugar e condição anterior. De cada lado, somos proibidos. Portanto, ai de ti, Moabe. É o que diz aqui. Aquele que era o seu escudo foi esmagado. Vendo isso, Moabe temeu mais do que a morte, pois eles viram que Israel prevalecia acima e abaixo sobre os capitões, governantes, acima sobre os seus capitões e os governantes abaixo. Na realidade, Israel, e não Esaú, era o grande, o maior e o santo. Era Israel, não era Esaú. E Moabe disse aos anciões de Midian, né? Aos anciões de Midian, Rabi Ria falou sobre o verso. Ele me mostrou Yehoshua, o sumo sacerdote, em pé diante do santo, do anjo do Senhor. Isso é o Zacarias 3:1. E as suas ações são registradas por escrito perante o rei. O porteiro estão, portanto, a testemunhar, estão as mãos dos acusadores, estão bem preparados. O juiz espera... Não, vamos parar aqui e daqui a gente segue depois. Primeiro vamos fazer algumas explicações, para não ficar enrolado. Então vamos aqui em Zacarias, no Zacarias 3. Além disso, foi me mostrado Josué, um sumo sacerdote, em pé diante do anjo de Deus, e o acusador de pé à sua direita para acusá-lo. Veja, ele estava lá e ele estava para ser acusado. Pelo que ele estava para ser acusado é o que muitas pessoas não entendem. Mas a gente vai entender agora. Para isso, a gente tem que vir aqui no livro de Esdras, no capítulo 10, 18. Entre as famílias do sacerdote que trouxeram mulheres, tá vendo? Mulheres estrangeiras, tá vendo? Mulheres estrangeiras estavam aqui, ó. E o nome aqui é Yeshua, Ben Yetzodak, né? O Ben Sadik. Por quê? Esse rapaz aqui, a gente sabe que às vezes o avô é chamado também de pai. Esse rapaz aqui, ó, ele é chamado de filho do filho lá do Yehoshua, tá vendo? Então, veja que até tem um fragmento do nome Yehoshua aqui. Faltou orelha aqui no meio. Ben de Sadak. O que ele fez? Ele trouxe mulheres estrangeiras. O que são mulheres estrangeiras? Eles são filhos de mulheres, são desejos impróprios que nós temos. A Torá é lida em vários... Ou seja, esse rapaz ele tinha desejos de receber para si mesmo. Desejos impróprios a nível de Torá. A gente está falando de Kabbalah, está falando de Torá, a gente não está falando de religião, a gente está falando de um amor muito supremo do Eterno. Então, ele tinha esses desejos. Essas eram as mulheres estrangeiras, né? E por isso que ele estava sendo acusado. Por isso que ele era acusado perante as outras pessoas, perante os outros processos, sobre essa questão de que o filho dele, né? Ou seja, o filho é o próximo desejo, de que ele estava trazendo mulheres estrangeiras. Muito bem, vamos entender isso aqui de uma forma mais dentro do Zohar. Depois me lembre da gente ver qual foi a guerra que foi feita acima. Então, veja, suas ações são registradas por escrito perante o rei. Ó,
foi escrito perante o rei, os porteiros estão prontos, as testemunhas estão à mão, os acusadores estão bem preparados, ou seja, eles sabem tudo, né? O juiz espera receber o teste, e o que tem carga para trazê-los estão se movendo. E não se sabe se virão da direita ou da esquerda. Não se sabe, né? E porque quando os espíritos dos homens, prestem atenção, deixam este mundo, há muitos acusadores que se levantam contra eles e anunciam para proclamar o resultado do processo. Qual é o processo? O processo de reencarnação. O processo de reencarnação. Seja bom ou ruim esse processo, né? Como foi ensinado, o homem é condenado muitas vezes nesse mundo. Nós passamos muitos problemas nesse mundo, tanto durante a sua vida como depois. Mas as misericórdias de Deus estão acima de tudo. Preste atenção. E ele não quer julgar os homens segundo a sua obra, como disse o rei Davi. Sim, se você olhar para as iniquidades, ó Senhor, quem poderia ficar de pé? Isso é o Terrilim 130, versículo 3. Vamos olhar também. O que o rei... Depois a gente vai ver o que o rei Davi está falando. Por isso que os Terrilins, eles têm que ser estudados para entender. Olha, ele começa aqui em Aonote, Techamar. Aí a gente tem a primeira parte do tetragrama, Iá, né, o Yod-He, aquela que está lá em cima. Depois a gente tem o nome Adonai. E depois a gente tem o nome Mi. Tá vendo? Esses 3 nomes são 3 nomes sagrados, que a gente vai ver agora. E termina com a palavra Yamot. Tá? Se ele fizesse conta dos pecados, né, ninguém sobreviveria. Se ele fizesse conta do desejo de receber, que o homem tem o tempo todo, a todo momento, fica incomodando o eterno com o que quer receber, com o que ele quer nessa vida, com o que ele quer construir, então e todo mundo já teria caído nesse mundo. Nesse mesmo versículo, Davi mencionou 3 graus de misericórdia. Se o pecado de alguém é tão numeroso que os marca, né, ou seja, está marcado para sofrer, o Yud-He, a primeira parte do tetragrama marcou ele, então existe Adonai, que é a Shekhinah, que está nesse mundo, que intercede por misericórdia. E até mesmo esse nome, que é para misericórdia, se levantar para punir a pessoa, e todos os graus são selados no julgamento, ainda há um outro grau para o qual podemos nos voltar, pois dele vem toda a cura, e ele terá misericórdia de nós, que sou eu, né? Ou quem criou? Quem criou todas essas coisas? Quem é que formou todos os tribunais celestes? Quem é que criou todas as coisas? Eu confio em ti. Acima de todas as coisas, porque o próprio Eterno ainda está em cima de Yud-He, Vav-He. Quando a gente chega na parte superior do tetragrama, o nosso Deus está acima ainda disso. Num amor inquestionável, numa forma extremamente pura e santa, ele está ainda em cima disso. E aí a gente continua aqui. É por isso que aqui diz, quem poderia resistir? Por todos os caminhos de misericórdia e arrependimentos abertos dele, o Yeshua Yotsedek, ou seja, bem Yotsadek, ou seja, Tzadik, um filho de Tzadik. Era um homem perfeitamente íntegro, um homem perfeitamente íntegro, um homem que penetrou até o relicário mais íntimo e foi admitido na Academia Celestial. Olha, prestem atenção, pelo amor de Deus, pela alma de vocês, pela nossa alma, preste atenção. Olha, ele, Yeshua ben Tzadik, era um homem perfeito e íntegro, um homem que penetrou no relicário mais íntimo. Ele foi admitido nas escolas celestiais. Escolas celestiais. E ele estava sendo acusado. Do que ele estava sendo acusado? Vamos ler aqui. Todos os membros da Academia Celestial, todos, vamos lá, Moshe,
Yehoshua, todos que estavam naquele momento já tinham passado, Aharon, Abraham, todos eles estavam ali olhando para aquele homem. Todos eles. Ele foi admitido lá. Não tem nada que ver com que a roupa dele estava manchada de sangue, ou o pecado. O pecado dele era aquele filho lá na frente que tinha trazido mulheres estrangeiras, desejos impróprios na presença de Hashem. Eles não tinham tomado cuidado. E o nome que está lá a gente já viu qual é, né? Que é o desejo, o que levanta maior desejo das pessoas receber está lá. É incrível essas coisas, mas o Eterno já sabia de tudo, né? Então, veja, todos os membros da academia se reuniram para considerar o seu caso, porque a regra lá é que quando alguém é trazido para ser examinado, olha isso, gente, nenhum arauto proclama, todos os membros da academia entram na Câmara Secreta, então a corte é reunida e o espírito do homem, para ser testado, é trazido por 2 oficiais, colocado perto de uma coluna de chamas esvoaçante que está ali, e é mantida por uma corrente de ar soprando sobre ela. A Torá na terra é dada, as explicações originais. Suas palavras foram imediatamente relatadas ao caminho aos membros da academia. Agora todos eles vêm para ver isso. Se sua palavra for adequada, feliz é ele, pois ele é coroado com muitas coroas radiantes por todos os membros da academia. Mas se a sua palavra é de outro tipo, ai dele. Eles o mantêm do lado de fora e permanece dentro da coluna até ser levado ao castigo. O céu nos preserve. Há outros que são levados para lá quando o santo abençoado seja ele, conversa com os membros da academia e diz: será de quem vai decidir? Aqui estão fulano de tal que decidirá. E assim eles levam até lá e eles decidem aquela questão em disputa entre Deus e os membros da academia, outros são trazidos para lá, para serem punidos, para que sejam limpos e purificados. Se você não aprender a Torá, se você não estudar o hebraico, se você não levar tudo isso muito, muito a sério, não é? E quando você for lá no Tribunal Celeste e for feito o seu exame de estudo de Torá, e você não tiver com essa Torá toda na sua frente estudada, priorizada, com todo o amor que você pode ter de doação, aí a gente já leu o que vai acontecer. É por isso que as pessoas não entendem por que a gente estuda a Torá todo dia. Por que a gente acorda de madrugada, faz esse esforço? Se a pessoa está no grupo e ela não se esforça, o que vai acontecer com ela? O Eterno vai massacrar. Ele massacra mesmo. Ele massacra mesmo. Porque até você chegar a um nível de um escriba, como a gente viu, todas as questões que a gente viu nas últimas paraxás, foi sobre isso. Poxa, mulher, mas eu trabalho o dia todo. Sim, eu não estou falando que não há dificuldade, mas é para que você se esforce, é um esforço pessoal seu. É um esforço que, se você quer esse caminho, se você deseja esse caminho, então você vai pedindo a Hashem para te fortificar. Você vai pedindo a Hashem para trazer para você a esse nível de entendimento. Veja, todo o sistema agora mudou. Não tem, vou chegar na sexta-feira, vou fazer um ralá, vamos fazer o rito, vinho, vamos ficar doidão, vamos beber uma cerveja também. Deus se agrada, a gente está guardando o Shabat, e vamos também botar uma roupa caché, não transforma, não mistura isso, aquilo. Aí as pessoas vão levando a vida assim. E quando chegar o teste lá do outro lado? Você veio para esse mundo para estudar a Torá com as dificuldades que você tem. Porque os méritos que você vai ter vai ser mediante o estudo dessa Torá. O Rabi Akiva era pobre,
tinha que trabalhar de dia, uma parte do dinheiro ele dava para comprar comida e o resto ele dava para o estudo da Torá. Ele ia lá, lá era cobrado, ele pagava. Tu acha que ele ligava para isso? Ele tinha entendido o sistema. Ele era uma partícula da alma de Apolo. Assim como ele era outra partícula da alma de outra pessoa que eu não lembro. De Apolo eu lembro. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes, a gente está até falando um pouquinho, assim, parece que é brincadeira, não é terror, sei lá, não é terror, essa é a verdade. Então, às vezes, um momento que você vai estar lá, na internet, né? Não é que você não possa, de vez em quando, pegar e pedir o Eterno para abrir o seu coração para entender essa Torá, esse livro, se empenhar nele, porque as pessoas só passaram para o outro lado para estudar a Torá. Aí, aquele momento que você vai estar lá, não é que você não possa fazer, ninguém também vai, mas naquele momento que você vai estar lá jogando um joguinho, né? Ah, fofoca, agora está tendo um programa aí que as pessoas ficaram lá dentro, nem sei o nome, vou ver. Vai aprender o hebraico. Eu não aprendi tudo, vou aprender a letra Aleph. Vou aprender a letra B. Tem tanta coisa para se aprender. A regra que você deve perguntar agora para você se você, nesse momento, atravessasse para os tribunais celestes, o que você teria em sua defesa através do estudo da Torá? Quantas madrugadas você levantou? O quanto você se esforçou? O quanto você colocou nisso? Não vai ser fé. A fé é o que vai levar você a fazer isso e acreditar nessas coisas. Quer dizer, o Yehoshua, que é acusado lá em Zacarias, que todo mundo ficava pensando, ele não guardou Shabat, ele não isso, não aquilo. Ele teve, gente, um problema porque ele era um tzadik, um grande homem. Ele gerou alguma mácula na alma dele para receber para si mesmo. Assim como foi com o grande Cora. Um tzadik nem imagina vocês quem era Cora, que reencarnou como Samuel. Então, o que a gente tira agora? Parem de reclamar. Parem de fazer... Moré, poxa, Moré, estou morrendo, eu não estou aguentando, não adianta. Não adianta. Tem que consertar, tem que falar Baruch Hashem. Baruch Hashem. O templo foi destruído porque Deus quis, Baruch Hashem. Eu tenho um processo de Torá, se eu quiser, gente, se eu quiser, se não quiser. Para esse processo de Torá tem que estudar muito. Tem que ser a questão mais importante da sua vida, enquanto ainda dá tempo. Moré, mas e agora? O que eu vou fazer? Pego o alho, pego o beit, aprenda as pontuações, aprenda o que é doação, aprenda o que é amor, porque é assim que vai ser. E às vezes a gente não pode falar tudo isso para vocês. Olha, meu irmão, e vocês ficarem nessa... Né? Não, tem que ser falada a verdade. A única coisa que nós vamos levar desse mundo é o estudo da Torá. E o quanto nós amamos nosso próximo. É o que dá para levar. O resto, a gente sabe que não vai dar certo. Por isso é que Deus fez aquilo com o Iov. Ele tratou ele até o final. Espero que ele esteja tratando com você também. E se ele estiver tratando, dá Baruch Hashem, porque Deus fala que ele trata aquele filho que ama. Ou seja, se ele está chamando a tua atenção com rigor, você está lá, está estudando a Torá, está vendo lá os caras jogando um futebol, o pessoal tudo ganhando muito dinheiro, fulano de tal, e você está sendo tratado da Baruch Hashem. Aqueles que estão lá, Deus não está nem prestando atenção neles e eles nem começaram a fazer a sua retificação.